mim. Peraí. Foi. Ah. Então, no último encontro, a gente falou sobre como cada uma de nós tem uma caixa. E a Spark de hoje é: você não é a sua caixa. Eu vou começar a ler, e a minha proposta é que desde o início, é, tipo, toma um tempo agora para perceber quase como é a caixa agora. E o que que é você? Tipo, quase como fazendo essa distinção. Então, você não é sua caixa. Essa é uma distinção extremamente difícil de ser obtida experimentalmente. Desdobrá-la quase invade o território da filosofia e da religião. A sugestão é considerar o que se segue como uma descrição técnica. Como foi essa experiência? Como é, tipo, tentar distinguir o que que é a caixa e o que que é você? Eu tive uma clareza que a minha caixa é uma caixa muito preocupada, uma caixa com muito medo emocional. Então eu estou percebendo que o meu medo, a maioria deles é da minha caixa. E aí, quando você falou distingue você da sua caixa, eu voltei para mim e quando eu voltei para mim, eu tinha muito espaço. Eu não tinha, meu medo não estava ocupando todos os espaços, eu tinha espaço dentro de mim. Foi incrível Uau. esse mergulho. Para mim, a primeira coisa que veio é como as histórias estão aqui na frente, sabe? Como as histórias que eu crio estão, tipo, em volta, não estão no meu cerne. E Para vocês. eu tive uma experiência quase visual, assim, da caixa. De ver, sabe aquela construção steel frame, assim, que você vê tipo um metal grosso, assim, e bem reta, assim, bem sólida e organizada. Então eu tive essa experiência de, nossa, a caixa, assim, a estrutura física da minha caixa. Para mim eu fui eu procurei um espaço desconhecido dentro de mim para poder perceber a força da caixa que é ir para o conhecido, para o meu hábito, para aquilo que Uau. porque a força da caixa é muito forte. Então, eu tenho feito experimento de fazer coisas que não são da minha caixa. Então, por exemplo, agora eu tenho escrito em letra de forma, é isso que fala, Uhum. não cursiva? Uhum. Em letra de forma. Porque não é definitivamente não é a minha caixa escrevendo. A velocidade é outra. Então, quando você falou para ir para perceber a caixa, eu tentei procurar qual é o lugar do desconhecido e a vontade, essa força enorme de ir para o conhecido. É uma força enorme que me puxa para o conhecido. Uau. Hum. Uau. Tem um lugar, Daniele, que isso acontece mais fisicamente falando. Tipo, para frente, para o lado. A minha sensação é fazendo assim, hum, Ah. hum, indo para indo para extremidades. Hum. Não a extremidade da caixa, mas indo para fora. Uhum. Uhum. Uau. Sim. É. Essa sensação que eu tô tendo de novo dessa distinção é que a caixa ela é essa construção de coisas que eu vivi das experiências do que o contexto me trouxe. Então eu nasci em São Paulo, onde eu tinha que ficar o tempo todo alerta. São Paulo capital, trânsito, uma hora de trânsito para ir para a escola e então a minha caixa eu tive que ficar sempre muito alerta. Então, porque todo mundo da minha volta era muito alerta, fazia coisas rápidas. Então, esse experimento que você está falando, Daniele, tem tudo a ver também, que você também é de São Paulo, né? E existe uma velocidade em que da sua caixa, que é Uhum. muito diferente da velocidade do seu ser. Inclusive, às vezes o contrário, essa caixa você acha que a sua caixa é mais veloz, mas na verdade ela não consegue captar coisas que o seu ser consegue, mesmo Sim. fazendo muitas coisas, né? Então, quando eu fui para esse lugar do mergulhar para o meu ser, eu falei, nossa, mas aqui tem espaço, eu consigo descobrir outras coisas que não é as informações da caixa.
E, Sim. Marina, é interessante você falar de espaço, porque a minha sensação é que eu construí a minha caixa muito espaçosa, muito boa para eu ficar dentro, sabe? Tipo, quando eu me vi dentro da caixa, é tipo, sabe? É uma sensação boa para minha caixa. Eu olho, e ela é organizada, ela é limpa, ela é estruturada, ela é segura. Então, são todas coisas para me deixar bem, tipo, fica aí, sabe? Gostosa, assim. Confortável. E é. Hum. O que você falou, Daniela? Confortável. É. Nossa, isso que você falou, Marina, me toca muito, assim, da experiência da cidade grande, sabe? Como tem algo sobre eu ter me viciado em precisar em enxergar antes, sabe? É, tipo, porque aí eu não vou ser assaltada, porque aí não vão invadir, né, o meu espaço. E essa semana eu percebi, eu tô fazendo um experimento que é perceber quando eu falaria desculpa. E eu percebi que eu escrevia muitas vezes desculpa. Era uma coisa quase automática. Eu me Hum. pego várias vezes quase escrevendo desculpa. E às vezes que isso acontece tem muito a ver com a pessoa me escreveu e eu não respondi prontamente. Tipo, não estar em prontidão. Eu não tô. E aí eu respondi no meu tempo. E quando isso acontece, a primeira coisa que eu faço é pedir desculpa. Quase como por estar no meu ritmo e não numa velocidade que eu inventei que era para eu estar. Uhum. Incrível. É. Vou Uhum. continuar. Go. Def- é, a sugestão é considerar o que se segue como uma descrição técnica. Defina para si a tarefa de descobrir como usar as ferramentas resultantes. Depois de aplicar os métodos para reinventar a realidade algumas vezes, você poderá trabalhar as ramificações filosóficas mais tarde. Isso é, se ainda quiser. O corpo físico parece ser o ponto focal óbvio da consciência. Quando criança, você descobriu que pode fazer o corpo se mover e falar. Nossa, só de ler isso, tipo, para mim tem um misto de alegria e tristeza, assim. Por quê? Porque tipo, é tão óbvio, né? E ao mesmo tempo, tantas vezes eu não faço isso, né? Só tá nesse lugar, no corpo físico. Uhum. É. Se seu corpo se machuca, então você sente. Faz muito sentido se identificar com seu corpo. À medida que você envelhece, constrói sua caixa e adquire linguagem. A caixa lhe diz: eu penso, eu sinto, eu quero. E André, vai você. um pouquinho mais devagar. Tá. Porque a gente Eu está vou, lendo o eu texto, não sei se as pessoas vou, que estão ouvindo vão ler o texto. eu vou repetir, tá? Esse pedaço. Faz muito sentido se identificar com seu corpo. À medida que você envelhece, constrói sua caixa e adquire linguagem. A caixa lhe diz: eu penso, eu sinto, eu quero. E você automaticamente inclui sua caixa junto com seu corpo como sua identidade. Uhum. Como chega Essa, isso, Camille? Go. não, eu vim, você pode repetir a frase sobre a consciência, que foi a primeira frase dessa. O corpo físico parece ser o ponto focal óbvio da consciência. Hum. Sim, porque a criança, quando o bebezinho, ela está muito integrada ainda com a consciência. Ela não é dissociada da consciência. Os movimentos são. Ele está nesse processo de. Ainda é muito integrado, né? O corpo todo é muito integrado. E o que acontece que vai. Me parece, né, o que você está lendo, a minha interpretação, ou o jeito como eu estou escutando, que a caixa faz você se desintegrar nessas experiências. E aí o corpo físico passa a ser algo que. Como que eu posso falar? Algo. O, o seu acesso, a consciência é muito mais ampla do que o seu corpo físico. Então você se. As pessoas que se veem tô envelhecendo, tô ficando desse jeito, eu não sei, me veio isso assim, né? A caixa de se preocupar com o externo, com a minha aparência, com o meu corpo físico,
E tem toda uma outra parte que é essa consciência, esse acesso à consciência, que eu acho que quando a gente está integrado, falando do bebê, ele tem esse acesso muito maior a essas informações. E à medida que você vai crescendo, a sua caixa vai se construindo. Você vai precisando dessa segurança, esse lugar que te distingue do outro, né? Dessa personalidade, mas ela também vira sua prisão, porque você passa a não mais ter acesso à sua consciência. Você começa a se desintegrar e você já não tem mais essa facilidade de acessar a consciência. E a caixa, ela vira esse filtro, mesmo às vezes muito sólido, que te emburrece, vamos dizer assim. Na verdade, assim, a criança, ela não tem muita noção do corpo, e quando ela começa a ter a noção do próprio corpo, ela identifica, então, isso sou eu, meu corpo físico sou eu. Então, o que eu quero, tipo, eu quero isso, eu preciso de leite, eu sei lá, as coisas que eu quero, a criança identifica como isso sou eu. E Hum, ela gruda a caixa na experiência do ter um corpo. E não tem sim. essa diferenciação. Então, eu sou assim, eu quero Uhum. isso, eu preciso isso. E aí você vai solidificando a caixa no seu eu. Uhum. Foi assim que eu escutei também, e que eu li que quando a gente cresce e vai tomando consciência do corpo, ao mesmo tempo que é estimulado para você conhecer é a tua caixa. É, E aí é quase como eu conheço a minha caixa tão bem quanto eu conheço o meu corpo físico. É quase uma fusão, assim, do que eu Uhum. sou. É esse corpo físico e a minha caixa. E aí é assim que eu vou crescendo e me apresentando para o mundo. Então, se alguém me pergunta quem eu sou, eu tenho essas duas possibilidades. Ou eu me apresento com os meus atributos físicos, eu sou tal altura, ou eu sou tenho cabelo assim, ou eu tenho uma pinta na perna, ou através da minha caixa. Então, eu sou da família tal, eu tenho essa característica, eu fui formada em tal lugar. Então, é assim que eu passo a me reconhecer e me identificar no mundo. as coisas que eu gosto também, e o que eu Sim, quero. É, Isso é a é, caixa. Os Eu gosto gostos. dos gostos, porque se você está identificado com o seu corpo, o seu corpo é a necessidade do seu corpo, é você, a sua experiência vai tudo grudando na caixa, como aquilo que eu preciso, aquilo que eu identifico como o que eu preciso para viver ou sobreviver. Essa é a minha caixa. sobretudo na adolescência, para mim, na minha experiência, foi. Eu comecei a criar vínculos a partir da minha caixa, do que eu gosto. Então, eu encontrava as pessoas que tinham esse gosto por uma questão de eu preciso ter um grupo para eu sobreviver, para eu existir, para eu me integrar. Então, aí parece que é mais uma camada da caixa que quando criança não tem tanto. E aí na adolescência entra essa camada. Então, deixa eu achar os meus. E quando vira adulto, não desfaz disso. Não desfaz dessa identidade. Então, quando você tem 18 anos, não tem esse shift. E aí você continua buscando os grupos. Eu continuei achando os grupos através da minha caixa, através dos gostos parecidos. e como viajar expande isso? Enquanto a Daniele falava, como viajar é um exercício de tipo, de deixar a caixa ir Expandir a caixa. transparecendo. É. Tipo, a minha caixa é frita. Bom, a Daniela sabe disso, mas frita completamente com cafés da manhã salgados, assim. Eu não Com consigo frutas. compreender. Tipo, sem frutas, sabe? Bem Japão, assim, que vem aquela coisa toda quentinha, salgada. Eu falo, gente, vamos almoçar agora? Tipo, como é um exercício de olhar para o que é invisível, né? Tipo, se tacar em outras culturas. E essa semana, a Marina falou isso do espelho, né? Teve um dia, a minha cachorra teve três filhotes, né? Três filhotas. E aí teve um dia que uma delas se olhou no espelho pela primeira vez. E foi quando ela demorou muito tempo, Marina, para entender que ela estava se olhando no espelho. Tipo, muito, foi um processo, ela ficou horas olhando. É, e aí começa esse processo, né, de tipo, eu não sou mais um, porque uma coisa que você falou sobre ser bebê ainda é quase como é uma consciência só o mundo, né? Não tem divisão. E como esse processo de dividir envolve ir construindo, solidificando a caixa. Vou continuar.
Você mistura as necessidades do corpo com as necessidades da caixa e diz a si mesma e às outras pessoas: eu preciso. Dizer coisas como eu preciso é, na verdade, bastante presunçoso. Por outro lado, é radical questionar a necessidade de ter uma identificação. A distinção eu não sou a minha caixa também implica eu não sou o meu corpo. Hum. Quer falar, Camille? Não, que é exatamente isso que a gente estava falando agora, né? Como tem essa identificação. E quando você estava falando do espelho, eu lembrei da Eleonora, como ela fica no espelho, ela fica se olhando e, tipo, se virando e parece que se conhecendo. Essa sou eu, sabe? E ela olha o cabelo, assim, e não é numa vaidade, assim, tipo, mas eu vejo que tem essa sou eu, é como ver a partir de outro lugar. Então, a partir dessa cisão, né, de eu sou tudo isso para, eu sou isso aqui, essa Uhum. forma. Então, já começa aí. Obrigada. Então, vou repetir: a distinção eu não sou a minha caixa também implica eu não sou o meu corpo. Esses são os primeiros dois processos adultos iniciáticos: desidentificação do seu corpo e da sua caixa. Ainda assim, muitas pessoas preferiram morrer a perder sua identidade. Hum. Lembre-se de Maria Antonieta, que enquanto fugia da França, precisava de novos vestidos para levar com ela. Nossa, muito forte isso. Uhum. Sendo que a confecção dos mesmos revelou seus planos secretos que levaram diretamente à sua morte. Por essa altura, você deve se perguntar: tudo bem, se eu não sou minha caixa, quem sou eu então? Essa pergunta é muito forte, né? E Hum. quando você diz forte, Sabe que como você eu. está sentindo, na verdade? Hum. Hum, acho que é uma mistura. É tristeza, Por quê? um pouco de raiva também. Tristeza porque é um mundo identificado, tipo, um mundo, não só Maria Antonieta, e como acontecem coisas no planeta em função disso. Uhum. Tipo, de guerras para baixo, nossa. Em Uhum. função de eu preciso. E como isso dificulta, eu acho que a minha tristeza tem muito a ver com isso, como isso dificulta, tipo, um caminho das reais necessidades, sabe? Porque existem necessidades. E aí esse vício em eu preciso, tipo, o que que é mesmo que é necessário? Qual que é a minha necessidade? Tipo, tanto tempo e energia gasta com eu preciso. E a- Eu me lembrei uma espécie de meditação, uma prática do budismo vajrayana que eu fazia, que era de você literalmente se ver desintegrando. Então você mesmo, você vê o seu corpo e você começa a tirar a sua pele, tipo, Ah, visualizando, tirar a pele, depois você vai tirando os músculos e você vai. Depois você, quando chega nos ossos, você quebra os ossos e a gente vai virando pó mesmo. Essa é a meditação. É uma meditação, tipo, é uma prática que enfim, se faz recorrentemente, né? E eu me lembro de quando, e eu estou lembrando disso porque quando eu passei por um processo iniciático num dos labs do Possibility Management de morrer, de morrer de fato, eu me lembrei dessa meditação que eu fazia, porque era como se eu sentia a necessidade de morrer mesmo, de deixar o meu corpo físico, da terra me absorver, porque essa identificação, e eu lembro que o Clinton estava parando espaço para mim, e teve uma hora que ele falou: tem alguma coisa que você ainda está deixando aqui, tem alguma coisa. E eu falei: eu estou deixando a minha missão, eu não quero largar a minha missão. Ele falou: agora é a hora de largar a sua missão. Então, na verdade, eu estava morrendo mesmo, a minha identificação do que eu fui. E às vezes, esse processo foi um processo que chama Eu Sou, é o processo Eu Sou, mas que foi muito orgânico, não foi programado, foi acontecendo num lab que a gente estava. E eu lembro que isso eu percebo o quanto é necessário que nós criemos ritos para morrer, uhum. para
de fato morrer, de fato se desentificar. Como é que se fala? Desidentificar. Tá. Desentificar da, Identificar. do que você é. Então, imagina a força que é o que você está falando da Maria Antonieta, né? Tipo, de guerras para baixo, a força que é do eu preciso, senão eu vou morrer. Eu preciso, senão eu vou morrer. Mas, na verdade, justamente o preciso é o que te faz morrer. Então, que seja mesmo, que você morra mesmo de fato, né? Mas não que você precise morrer de fato, né? Mas que você se crie esse Deixe rito morrer. de se deixe morrer para poder renascer numa nova identidade. E a nova identidade também vai ter uma caixa. Essa ideia de que não vai ter uma caixa, vai É. ter. A caixa é muito, a caixa é uma força muito forte. Tanto é que é expanda a sua caixa, não elimine sua caixa. Não tem como você eliminar a sua caixa, mas tem como você não viver identificada dentro dela. E se você não está identificada dentro da sua caixa, guerras não acontecem. Não só guerras de um país com outro, mas guerras entre você e uma outra pessoa. Isso é certo, isso é errado, tinha que ser assim. Quem é você para fazer isso? Qualquer coisa. Eu tenho notado muito as minhas interações, né? Aqui eu vivo com a Ana Maria. Quais são as interações da caixa? Quais são? Tem caixas, o tempo todo. Não é ruim, não tem como eliminar, mas é possível você notar, olha a minha caixa. Olha esse comportamento de novo, automático da minha caixa. Mesmo eu ampliando espaço, muitos dos meus impulsos vêm da minha própria caixa. Da caixa de possibilitador, da caixa do vivo, caixa. Muitos e muitos e muitos e muitos. Então, para mim o trabalho é se desidentificar da caixa, né? Mas ela vai estar lá. E como essa abertura que você descreveu, né, de trabalhar com a realidade muda tudo. Tipo, a premissa de que, tipo, foda-se se é bom ou ruim. Ela vai existir. Hum. E no vídeo, naquela vez que fizeram uma pergunta para o Clinton, né, que ele explicou por que que não é sobre diminuir a caixa. Eu acho que essa premissa de ir diminuindo, que nem ele fala, você pode ir para um lugar X, meditar por um mês, e aí vai diminuindo. Quando você sair, a primeira pessoa que pisar no seu pé vai ser tipo um ataque de raiva. Então, Uhum. como que trabalhar com, tipo, a realidade? Essa construção tá dada. E aí, né, muda completamente, muda o que é viver, em vez de lutar contra, né? E esses valores que você tem, as coisas que você acredita muito, gosta. Até, gente, essa coisa de, tipo, salvar o planeta, não poluir, tudo isso é caixa também. Uhum. Tudo isso também é caixa. E parece, não, mas como é caixa? Se a gente polui tanto o planeta, o mundo vai acabar. Vai, mas essa sua identificação de que isso é certo ou errado é a sua caixa. Essa coisa que você está falando, tipo, de eu só vou saber da minha caixa quando eu estou convivendo com outras pessoas, porque se eu estiver sozinha, isolada, não vou conseguir ter a distinção. Então, mesmo agora nessa conversa, eu sei que vocês têm a caixa de vocês, mas tem também essa possibilidade de eu continuar descobrindo quem é você ainda mais, né? Tipo, e essa que eu acho que é a graça, né, de você, das relações, de saber que existe uma identidade, mas que você vai descobrindo a pessoa todos os dias, tipo, essa coisa que eu falo do cappuccino na Itália. Eu posso tomei o meu primeiro cappuccino na Itália e foi uma explosão, mas eu posso depois ter essas experiências de novo, né? De não vai ser a primeira vez, mas ela pode ser como a primeira vez. Porque se eu tiver se eu não tiver identificada na minha caixa, eu vou me permitir ter uma experiência, né? Então, só que eu só vou ter isso quando eu estou em relação com a realidade, com o mundo, com as pessoas, senão eu vou estar lá, no mundo de fantasia. Quando você fala com a realidade, para mim o que parece é a realidade experiencial do que você está falando. Tipo, tá Uhum. na realidade experiencial e não na realidade verbal, mental. E não se engane, a gente está aqui nós quatro porque tem uma atração de caixa. É, sim. Tem? A gente estava numa reunião, eu, André, mais uma outra, as duas pessoas, e mais uma pessoa e uma mulher entrou, uma mulher que não era do Possibility Management, era uma mulher que entrou na reunião. E ela entrou tão na caixa brasileira, tipo, oi,
tudo bem, não sei o quê. E eu falei, uau, Desculpa o atraso. desculpa o atraso, é porque eu tava aqui fazendo as outras coisas, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falei, uau, ela entrou na performática do aceitável. Isso é aceitável, para a Caixa Brasileira, isso é super aceitável. Uma pessoa querida, uma pessoa fofa e gentil. Ela entrar super séria, tipo, não. Para mim a Caixa seria aceitável, mas para a Caixa Brasileira talvez não. Então eu tô notando essas primeiras interações em muito Caixa. Sim. É deixar o outro bem confortável e se sentir bem Uhum. confortável. O que que você faz para isso? Como você disse. O que que Para você disse? entrar, tipo, qual é uma estratégia da sua caixa para entrar e deixar o espaço agradável? Agora eu tenho a caixa da possibilidade, a caixa da possibilitadora, né? Então que eu entro, eu tô notando, tô centrada, não tô dando meu centro. Tem uma caixa. E Eu tem. lembro só vou falar uma coisa, Camila, eu lembro Ah, uma reunião do Cavitation que eu entrei, tipo, muito na Caixa Brasileira. O Clinton olhou para mim e falou assim: e o que está acontecendo de verdade? E foi exatamente esse choque que você descreveu, do tipo, e aí? Hum, é. e tem uma parte do texto que me chamou que foi que tem pessoas que preferem morrer do que se desidentificar da caixa ou deixar uma parte da sua caixa. Porque, na minha experiência, nos meus processos, quando eu me desidentifico da caixa, é o que a Marina estava falando, é a morte. É a morte. E então é escolher qual é a morte que você quer para você. Se é a morte através de eu mantenho a minha caixa e talvez eu mate saúde, Uhum. possibilidades, Pode. é, talvez eu mate relações, talvez eu mate o meu ser, talvez o que eu mato quando eu sustento a minha caixa e o que eu mato quando eu me desidentifico ou quando eu quero deixar uma parte para trás. Então, qual é a morte que você escolhe? Hum. Vamos continuar? Vamos. Obrigada, Caminho. Obrigada, muito bom. É, então, por essa altura, você deve estar se perguntando: tudo bem, se eu não sou a minha caixa, quem sou eu então? Vamos deixar essa questão de lado por agora. Em vez disso, vamos prosseguir para obter conhecimento radical suficiente para construir uma espécie de fundações para futuras investigações. Através de experimentação prática, você irá acumular uma base de experiência que torna a questão irrelevante. Procurar uma identidade sólida apenas faz sentido dentro de uma caixa que está tentando se defender de expandir. Hum. Quer falar, Daniele? É, para Eu mim, nem. para mim é notar que você tem uma caixa. Mesmo as mortes que precisam acontecer, ou que acontecem dentro de você, daquilo que você se identificava, ou a sua caixa só vai expandir. Então, para mim, a chave tá notar, eu tenho uma caixa. Eu não preciso viver identificada dentro dela. E a força da caixa é forte. A partir do momento que eu faço uma coisa automática no meu dia a dia, já é minha caixa. Eu peguei a escova de dente, comecei a escovar assim, com a mão direita. É a minha caixa. São os comportamentos, mas para mim a grande chave é não estar identificada como se isso é o certo. Gente, em pequenas coisas. Em pequenas coisas. Eu lembrei de você nesse trecho, porque no último laboratório, posso falar isso, daquele processo da velocidade? Pode? Você viveu um processo que foi sobre descobrir que a sua velocidade não é a velocidade da sua caixa. O seu ritmo na Terra, na vida, não é o mesmo da sua caixa. E a Vera te falou uma coisa que é essa frase, ela falou, eu descobri para mim que eu não preciso saber quem eu sou para ser. E como que a caixa tem esse impulso de agora eu preciso É, de um novo rótulo, e 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 ficar só no desconhecido de si mesmo parece uma tarefa impossível, parece a morte. Hum. Parece a morte. é. É, O que eu sou, então? Se tudo o Além que eu é, sou, então?
Se tudo que eu Além da achava, morte, vai. se tudo que eu achava que eu gostava, que eu queria, era eu. Tudo aquilo que eu tomava posição para, sou eu, é a E, minha a, missão. e além da morte é a não existência. Porque o que é então? Porque na morte ainda tem sei lá, a minha história sobre a morte é que tem uma memória, tem uma lembrança de quem eu sou na morte. Mas essa desidentificação, eu não sou nada, é quase não existir. Eu acho, É, é, eu acho que não é eu não sou nada. Na minha experiência, não é eu sou, tá no desconhecido. Não é uma desidentificação total do tipo, nada, não sou nada. É, é tá num ponto em que nenhuma identificação é necessária. hum, Eu Uhum. estou completamente no desconhecido, em descoberta, em descoberta, e num outro ritmo para deixar o meu ser falar através de mim, porque eu não sou nada, eu tenho um ser, eu hum, tenho um ser, mas qual é a velocidade dele? O que que é? Quais são as palavras que vêm através do meu ser? Não daquilo que já estou acostumada a dizer, ou um território que já foi percorrido, mesmo que seja expandido. Então, para mim, a desidentificação da caixa é estar estar no desconhecido, caminhando no desconhecido. Não tem absolutamente nada para eu grudar. é, e, e ouvindo você falar, é como, é isso, a desidentificação da minha caixa, dá a sensação para minha caixa que eu vou deixar de existir. Hum, Uhum. é, Uau. sim. Ah. Eu sinto tristeza porque eu tive alguns anos atrás um primo meu se suicidou, uma coisa muito muito ruim assim o jeito como ele decidiu fazer isso e eu percebo que a gente fala pouco, é um tabu, né, falar sobre suicídios, mas eu estava ouvindo a Camille falar e me tocou muito quando ela falou isso, essa coisa do que mortes eu decido, né? Que mortes que eu decido, porque se você está olhando a natureza, é a quantidade de mortes acontecendo o tempo todo. Tem uma mosca agora morrer, tipo, quantas moscas e alguns animais então eu sinto que tem essa às vezes essa necessidade do fato de você não ter rituais, de você não encontrar mais rituais na cultura moderna para você ter essa desidentificação do seu corpo físico, da sua aparência, de você ter uma experiência mais expansiva, em que você encontre mais possibilidades, te deixa tanto na prisão que você fica em reação o tempo todo. E aí, o reação é você criar, por exemplo, uma possibilidade de reação é você criar uma caixa de uma boa menina, por exemplo. Que no fim, no fundo, você está sempre reagindo. Então, a sua liberdade, ela essa palavra liberdade que a gente fica escutando em todos os lugares, mas assim, é uma liberdade, na verdade, que você está sempre precisando de algo externo para que as mudanças aconteçam. E quando você começou a ler, André, eu vi que ali está a palavra possibilidade, né? Porque a possibilidade ela aparece quando se você começa a expandir, você descobre que não só esse tipo, não preciso morrer dessa forma para que a minha existência acabe, que eu tô aqui filosofando, na verdade, mas eu sinto tristeza de pensar o quanto é importante amparando espaço, principalmente para as crianças, para elas descobrirem que já têm essa genialidade dentro, que elas e dá a possibilidade delas experienciarem muito mais do que a caixa, porque a caixa, as escolas, as pessoas, os adultos, eles estão impondo caixas e ideias e conceitos e paradigmas e crenças o tempo todo. Um sufocamento de informações para as crianças, por exemplo. Marina, você tem um exemplo disso com seu filho? Tipo, um dia que você percebeu isso claramente, assim? Sei lá, chegou da escola. Sim, é uma coisa que acontece. Recentemente aconteceu isso dele. Ele ele já criou uma estratégia de sobrevivência de esquecer
as emoções. Então, esqueceu o que ele sentiu, né? Então, tanto é que o Clinton escreveu um livro que chama Good Night Feelings, que é você terminar o seu dia lendo o que você sentiu. E ele, por exemplo, ele tem resistência muitas vezes de ler esse livro. Mas recentemente aconteceu um episódio em que ele tinha tipo um bichinho de pelúcia, aquele, sei lá, como era um bichinho daquele naninha que chama em português, né? O naninha que ele dormia e que ele perdeu quando ele tinha 3 anos. Aí, na escola, pediram para ele levar um objeto de quando ele era muito pequenininho. E quando a gente perdeu o Dragueto, que é essa naninha, ele não chorou. Ele não chorou. Eu achei muito estranho na época, porque ele ficou meio anestesiado. Então, já a barra de dormência dele já estava mais alta. E aí, recentemente, ele começou a contar dessa coisa que ele tinha que levar para a escola, não sei o que lá. E eu comecei a contar, sabia que você tinha o Dragueto? Ele, mãe, não lembro muito bem desse Dragueto. Como era o Dragueto? Eu comecei a contar como que ele tinha perdido o Dragueto. Ele começou a chorar. Começou a chorar Uau. muito e falou assim: eu sinto tanta falta do Dragueto, eu sinto tanta falta. Foi a primeira vez que ele expressou ele comunicou algo não completo. Ele não tinha completado essa emoção. E eu falei: olha, agora, Yuri, você tá podendo chorar pela falta que você sente do Dragueto, pela saudade que você tem do Dragueto. E ele começou a chorar e chorar. E isso foi isso. Ele completou uma emoção. Durou uns 7 minutos, algo assim. Ele chorou, chorou, chorou e falou: sinto tanta. E ele falava: sinto tanta falta do Dragueto, sinto tanta saudade do Dragueto, queria muito ter o Dragueto comigo. Hum, E Uau! ele expressou tudo, ele completou aquela emoção. E eu só fiquei ali amparando o espaço para ele. hum. Mas se você não estiver observando essa quantidade de emoções que as crianças têm já acumuladas, né? Quantas emoções acumuladas elas têm de não completar, é muito importante, né? Então, criar esses ritos, criar esses momentos à noite, esse momento de escuta, sabe? Para que elas possam expressar, né, o que elas viveram no dia e tal. Então, esse livro, eu acho que existe em português, né? Boa Sim, boa noite. noite, Existe, é Boa Noite Sentimentos. Boa Noite Sentimentos. É muito rico esse livro. E agora que eu vou pro Brasil, eu vou comprar. Eu só tenho inglês. Eu já fiz eu já li esse livro com amigas à noite, sabe? Sem ser criança, Hum, e foi muito poderoso, muito. ah, Não, minha irmã gêmea tem uma história Vou, boa, porque os livros ficavam na minha casa, eu não tenho casa, mas ficavam na casa dela, os livros traduzidos. E um dia ela pegou um para ler e ela fez uma revolução na escola onde ela era professora. Porque ela falou, eu sinto uau, raiva. Eu quero fazer nossa. uma pergunta, a gente lê o experimento? Não, ainda Não. não. Não, a gente vai ler? Não, essa pergunta é se a gente vai ler, né? Vamos. Sim, Tá. sim. Então propõe ir pro experimento. É agora, vamos lá. Experimento. A distinção eu não sou minha caixa torna-se notavelmente útil assim que você a inverte e a aplica às pessoas mais próximas a você no trabalho e na vida pessoal. Você reage emocionalmente a alguém porque, ao se deparar com manifestações desagradáveis, leva para o lado pessoal. Você reage a essa pessoa porque pensa que ela está fazendo isso com você. Mas se você fizer a distinção entre a outra pessoa e a caixa dela, de repente você terá opções para se relacionar e se comunicar com ela que não estavam disponíveis para você apenas um momento antes. Você pode recomeçar completamente em um mundo novo, onde nunca mais terá um conflito com outra pessoa na sua vida. Se você vivencia um conflito, não é você que está tendo conflito, é a sua caixa que está tendo conflito. E sua caixa não está tendo conflito com outra pessoa. Sua caixa está em conflito com a caixa da outra pessoa. Você, na verdade, não tem nenhum conflito com a outra pessoa. Aqui está o experimento. Nos próximos minutos, você quase certamente julgará alguém ou a si mesma de forma crítica. Naquele momento, quando estiver prestes a fazer um julgamento, antes de gerar uma história negativa sobre a outra pessoa ou sobre você mesma, diga a si mesma, elas não são a caixa delas. Eu não sou a minha caixa. Nossa, gente, eu vou fazer muito isso. Permaneça firme em seu reconhecimento. E não importa o quão fortemente você esteja tentada
Recuse-se a abrir mão da sua clareza. Lance uma âncora no novo território. Um novo mundo gentil se desdobra magicamente diante de você e se estende até onde sua vista alcança. É um mundo de estar com os seres de outras pessoas, de intimidades mais profundas e conexões nunca antes imaginadas. Lindo. Nossa, eu, inconscientemente, eu já tentei fazer isso muito atendendo as pessoas com Amani. É, quando eu percebo que eu tô começando, e eu faço muito, a minha caixa faz muito isso, eu nem tinha essa clareza, que era a minha caixa. Para mim, parte disso é o meu Gremlin também. Mas de julgar como na viagem do Monte Roraima, nossa, como um muro mesmo. Tipo, o exercício de um muro, assim. Aí eu fico murada em relação àquele outro ser. E eu não me Também, permito. e também é o Gremlin, Fa- porque o Gremlin é a parte É. ativa da caixa, né? Que vai Uhum. defender, que vai ter essa parte de julgar, isso é ruim, isso é. Então também é. Eu estava lembrando do seu exemplo do Monte Roraima, Andréa, quando você lia do experimento, porque você foi além, você usou os seus sentimentos para criar, porque a caixa a caixa não tá interessada em criar algo novo. A caixa não tem menor interesse em criar algo novo. Ela vai viajar, ela quer ficar na caixa dela. Ela vai fritar se ela começar a ver coisas novas. Então, você foi além. Você tinha a sua caixa ali, tinha o seu Grammy ali, mas você pôde escolher. Essa é a coisa de você ter a possibilidade de você escolher quem vai estar no comando. É a minha caixa, é o meu Gremlin ou é o meu ser que vai criar agora? É, É. de novo, eu vou voltar a isso, e notar que são caixas, mesmo as pessoas que parecem mais contraditórias para sua caixa, mais que a sua caixa quer esganar, é caixa. E você tem uma também. E para você a sua caixa parece a coisa mais coerente do mundo, mas é caixa. E começar a dar risada. Ai, Eu acho que também é importante entrar nesses trabalhos também de se auto-observação, do Gremlin, mas também sentir alegria, né? De você descobrir, nossa, olha o que a minha caixa gosta de fazer. Ou fazer esses teatros do tipo, deixar mais explícito ainda a minha caixa. Tipo, a minha caixa gosta desse jeito. Tipo, às vezes eu fiz isso já com uma amiga que veio uma vez em casa. Eu gosto de pendurar as roupas desse jeito no varal. Não vai mudar esse jeito de pendurar. E a gente começou a fazer exatamente isso, de mostrar explicitamente o que a minha caixa gosta, o que não gosta. E como tem que ser. nossa, até o eu preciso, né? Tipo, gente, eu preciso disso. Eu preciso, Mas senão morro. explicitamente quem precisa. É. Nossa. Enfim, e a desidentificação da caixa do outro, né? Isso é parte do experimento. Não é só Uhum. eu. É. Existe um ser aqui na minha frente. Uhum. Existe um ser aqui na minha frente. Esse é o experimento. Terminamos assim. Terminamos Sim, assim. Com vocês, seres aqui na minha frente. Muito obrigada. Cada obrigada. Obrigada, mulheres.